nome de Deus. Amém. Amém, Jesus, amém. Senhor Deus, tu és amado, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te chamamos aqui, Senhor, na nossa presença, Senhor Deus, que tu venha nos agraciar, Senhor, com a tua presença nas nossas casas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te chamamos aqui nos nossos lares. Entra, Senhor, nos nossos lares, habita na nossa casa. Senhor Jesus, nós te recebemos nos nossos lares, nas nossas vidas, pelo poder do teu nome. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos enche de ti, como diz a palavra, Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, Senhor. Vem como um vento forte, em Pentecoste, nos enche da tua presença, Espírito Santo de Deus. Nos enche de ti, como manda a tua palavra. A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Senhor, faça a tua vontade nas nossas vidas, Senhor Deus, que possamos estar sempre trabalhando para ti, falando do teu nome e buscando, Senhor Deus, alegrar o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos aqui e pedimos a tua proteção para as nossas vidas. Envia teus anjos, Senhor, nas nossas casas. Envia teus anjos para a casa dos nossos parentes, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, pela família e pela casa, Senhor, da tia Tereza, Senhor, da tia Seneca, da Dindinha, Pai, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, Senhor, da tia Ilka, da tia Ecléa, do tio Luzmário, do tio Nilton, Senhor, da vida da Renata, Senhor, da Carliane, meu Deus. Olha também, Senhor, a Tainá, com aquela criança, Pai. Envia teus anjos ali nas nossas casas, Senhor. Olhe para nós, Senhor Deus. Não esqueça de nós, Senhor. Olhe para nós com amor, Pai, com carinho, Senhor Deus, e nos guarda. Senhor, levanta uma coluna de fogo, Senhor. Impeça que essa pestilência venha chegar nas nossas casas. Senhor, os governos todos, por pressões, meu Deus, liberaram todo tipo de atividade. Senhor, as pessoas estão indo na rua, Pai, de forma desordenada, Senhor Deus, como se nunca tivessem saído de casa, Senhor. Em nome de Jesus, parece ovelha saindo do curral no desespero, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que tu venha proteger essas pessoas e que nós, que estamos fazendo, Senhor Deus, cumprindo aquilo que é para ser cumprido, Senhor, não venhamos a sofrer por conta dessas pessoas que estão agindo de forma inconsequente. Em nome do Senhor Jesus, traz proteção para a nossa vida e para a vida dos nossos, Senhor. Continue nos protegendo em nome de Jesus. Também te pedimos, Senhor, pela vida das pessoas que estão enfermas nesse momento. Em nome de Jesus, visita a Leia, o Leandro, a doutora Rita, o Riquelme, Senhor, o José de Ribamar Cabral, a Tainá e o bebezinho dela, o doutor Enzo Ferraz. Visita a vida do meu avô João, da vovó Maria, Senhor, em nome de Jesus. Visita também, Senhor Deus, a vida da tia Carminha, que sofreu um acidente doméstico, Senhor. Tu sabe todas as coisas. Senhor Deus, em nome de Jesus, escreve os nossos nomes no livro da vida, escreve o nome de todas essas pessoas do livro da vida, Senhor, porque nós sabemos o quão sério é não estarmos escritos neste livro, Senhor. E nesse momento, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelas orações que já foram feitas aqui, pelas pessoas que já foram curadas, Senhor Deus, que já saíram do caderno, e também te agradecer, porque pedimos para que tu viesse escrever o nome das pessoas que também partiram no livro da vida, Senhor, porque nós cremos que foi escrito sim, e elas não serão lançadas fora, Senhor, porque tu és fiel, a tua palavra é verdadeira. Em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Bom, a palavra de hoje fala sobre caráter deformado e mente distorcida. O que é isso, né? O caráter, como é que acontece isso? O que pensamos é decorrente da nossa percepção, que por sua vez determina como vemos as coisas e temos o nosso comportamento. Aquelas pessoas que dizem assim, não, porque assim, eu faço desse jeito e eu não vou mudar. Porque se eu fizer de outro jeito, pode não dar certo. Então, tem pessoas que não saem de onde elas estão porque elas têm medo de ousar. A mente delas está travada, apenas pensando negativo. Se eu sair desta cadeira e me levantar, eu vou cair. Então, tem pessoas que pensam dessa forma. E quando a gente pensa, a gente começa a agir conforme o nosso pensar. E quando a gente fala, aquilo que a gente pensou, a forma que a gente agiu já encheu o nosso coração. E a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio, mas tudo começa dentro da nossa mente. Então, que a nossa mente não venha a ter um caráter deformado. Porque, assim, antes da gente começar a ler a Bíblia, começar a ler a palavra de Deus, entender, receber Jesus dentro do nosso coração, tudo para nós parece normal. Tudo que a gente
gente faz, mas besteira que eu errei aqui, amanhã eu conserto. Não é assim que funciona para Deus. Deus, ele requer de nós um caráter que ele se alegre. Então, às vezes, a gente passa a vida inteira num caráter que não agrada a Deus. Mas quando Deus chama a gente na catraca, a gente começa a perceber que, quando a gente olha para trás, a gente verifica que os caminhos de Deus, o caminho que ele quer que a gente ande, está muito distante daquilo que a gente andou a vida toda. Só que a palavra do Senhor fala que quando a gente se arrepende, ele diz que o salário é o mesmo, é a salvação. Então não importa, né? A gente deixa para trás o que passou, porque Deus, ele é poderoso. O importante é a gente buscar na nossa vida ter uma comunhão, um relacionamento com Deus, e ele começa a moldar o nosso caráter. E ele começa a tirar as distorções que tem dentro da nossa mente, tá? Então, por exemplo, uma distorção que tem na nossa mente, o que as pessoas estão fazendo? Vamos liberar o comércio. Essa pandemia no Brasil, ela está uma crise política, né? Então, assim, quem é do lado de A não gosta de B, aí fica aquela confusão. E nós temos hoje, o país está só descendo ladeira abaixo o tempo todo, porque as pessoas estão comprando uma briga política ao invés de começar a se comportar como deveriam. Então, isso é distorção também da mente. Então, assim, nós não estamos vivendo uma simples gripe, nós estamos vivendo uma pandemia. É certo que fizeram um grande alarme, ok, é verdade, só que não deixou de ser pandemia. Né? Depois que as mídias alarmistas pararam mais, mas não deixou de ser pandemia, nós perdemos gente, nós sentimos na pele o que é perder alguém para essa doença, a gente sabe o que é isso. Então veja como é a mente distorcida, os comércios foram liberados para que os empresários não morressem de fome, não deixassem os seus empregados morrerem de fome, mas isso é tudo com ordem, com decência, né? E com muita responsabilidade, só que as pessoas correram para a rua como se não houvesse amanhã, como se a pandemia tivesse acabado. A pandemia não acabou. Infelizmente, a gente pode ter uma segunda onda maior do que a primeira por conta da irresponsabilidade das pessoas. Então, eu creio assim que Deus tem nos protegido por conta dessas orações que nós estamos fazendo. Eu creio que Deus tem nos poupado de passarmos por mais sofrimento, mas a gente precisa continuar na posição. Como diz a palavra, precisamos nos colocar na brecha, orar por essas pessoas que estão aí agindo de forma doida. Né? E isso é uma distorção. Mas a nossa palavra de hoje, ela fala sobre caráter, ela vem trazendo sobre a mentira, a malícia, o julgamento, o pessimismo e a injustiça. Né? O que ele fala assim? A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus é a verdade e a vida. Mas também ela nos mostra que o pai da mentira é Satanás. Então, a mentira hoje, ela é tão importante nesse mundo, ela pode não ser importante para nós, mas tem pessoas que só vivem à base da mentira. A mentira se tornou algo tão comum que existe no nosso calendário o dia 1º de abril, que é o dia da mentira. E as pessoas festejam isso com muita alegria. Elas estão festejando algo que é satânico, porque a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Então, Deus não se alegra com mentira. Dia 1º de abril, para Deus, não é motivo de alegria. Que a gente, a partir de hoje, ano que vem, a gente não venha estar entrando na onda da mentira. Que dia 1º de abril a gente venha celebrar, venha fazer algo de, porque hoje é 1º de abril, não sei o que, eu vou fazer isso e aquilo. Não, gente, a gente precisa mudar a nossa atitude, porque a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. A gente precisa simplesmente agir de forma contrária às coisas que as pessoas estão fazendo. E a mentira não agrada ao Senhor. A gente sabe que toda criança tem a fase da mentira, mas é só uma fase. E veja bem, para você ver como ser humano, ele não é 100% bom, mas também ele não é 100% mal. Então, ali, se você não souber moldar aquela criança, ela vai crescer uma criança mentirosa. E a palavra de Deus diz que nenhum mentiroso entrará no reino de Deus. E isso é muito sério. É muito sério a pessoa morrer sendo mentiroso e não vai entrar no reino de Deus. Não existe isso. A palavra de Deus está dizendo que não entra. Se a palavra de Deus diz que não entra, meu amigo, não vai entrar. Acabou, morreu Maria Preá. Então, que a gente não venha se alegrar dia 1º de abril, porque é dia da mentira, é dia de Satanás, é dia da mentira. Deus não se agrada disso. Então, todos os homens, aqui diz assim, lá em Salmos, expressa um estado de aflição bem intenso quando diz: todos os homens são mentirosos. Olha só, todos nós, quando a gente vive uma vida sem Deus, a gente tende a mentir. Mentir para fazer o mal, mentir para passar por uma outra situação. Eu tô aqui, eu quero mudar a minha vida hoje, eu quero, sei lá, eu quero
sair de onde eu estou, eu quero alcançar outras coisas. Isso é muito comum no trabalho. A pessoa vai lá e inventa uma mentira para justificar o que ela quer fazer. Deus não se agrada disso. E quem sobe na vida pulando pela cabeça do outro, lá na frente a queda vai ser pior. A queda é mais feia, tá? Então a Bíblia nos revela que Jesus é a verdade. Então a mentira é oposição à verdade. Portanto, se a gente diz que Jesus é a verdade e a mentira provém do maligno, que a gente possa entender que nossa alegria e nossa comemoração tem que ser por Jesus e não pela mentira. E não se habituar às mentiras. Tem gente que diz assim, é necessário mentir porque nem todas as vezes a gente pode falar a verdade. Mais uma mentira do diabo. Ele veio para roubar, matar, destruir e nos enganar. Então, a gente está, como esse mundo já faz parte, já é do maligno, a Bíblia já nos diz isso. Então, é muito comum as pessoas fazerem tudo para mentir. Eu quero, não sei, eu quero sair daqui, eu quero ir para ali. Aí eu invento uma mentira para justificar, aí eu vou para ali. Porque aí quando chegar ali, eu vou mentir para poder ir para outro canto. E assim a pessoa vai mentindo. Só que vai chegar uma hora que Deus vai mandar a conta. E essa conta, gente, ela sempre vai chegar. Né? Então, a verdade, ela traz libertação e a mentira, ela traz prisão. Porque, veja bem, o mentiroso, ele tem que ser inteligente, ele tem que ter uma boa memória e ele tem que ser muito criativo, porque ele é mentiroso, ele começa a mentir. Para ele manter a mentira, ele cria outras mentiras. Ele tem que ter uma boa memória para manter toda a mentirada que ele criou. Né? E ele precisa ser criativo, porque cada dia mais que ele mentir, ele vai precisar de criatividade para manter a mentira dele. Então, a mentira por si só, ela não se sustenta. Uma pessoa que consegue viver uma vida inteira na mentira, esse daí não tem parte com Deus, de jeito nenhum. Porque Deus não se agrada e Deus nem está com ele. A aliança dele não é com o nosso Deus, é com outra pessoa, que não é o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de verdade. Ele diz que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Tá? Então, a gente sabe que para conceber o mal, para a gente criar o mal, primeiramente a gente tem que estar totalmente desligado de Deus. E isso Deus não quer que a gente faça. Porque quando a gente vive uma vida que a gente não lê a palavra de Deus para alimentar o nosso espírito, a gente não escuta a palavra de Deus para que a gente venha pelo menos se alegrar com as coisas de outras pessoas, os testemunhos das outras pessoas, ou na fala da outra pessoa, né? A gente está entregue totalmente ao que a Bíblia diz que são as concupiscências da carne. Então, a gente está totalmente vivendo pela nossa carne. Tem pessoas que dizem assim, mas a vida é curta, eu quero viver à vontade. Viva à vontade. O inferno está lá de portas abertas. Porque a palavra de Deus fala que Deus, ele é santo. Ele quer que a gente viva essa vida. Ele diz assim, que quando a gente é fiel a Deus, nós provaremos o melhor desta terra. Né? Então, a gente precisa entender que o melhor da terra, que é o que vem de Deus, é diferente da concupiscência da carne. Então, assim, que a gente possa entender que a vida ela é curta, mas não significa dizer que a gente vai poder viver de qualquer forma, porque Deus ele não se agrada disso. Né? Então, quando a pessoa vive de qualquer forma, a primeira coisa que ela vai fazer é mentir, porque ela vai precisar mentir para viver de qualquer forma. Até porque a sociedade tem tabus, tem paradigmas que não são quebrados facilmente. Não, você precisa mentir para viver aquilo ali. Mas Deus não quer que a gente viva na tristeza, não. Deus quer que a gente viva sempre alegre. Ele quer que onde a gente chegue, as pessoas sintam a presença dele. Ele quer que sejamos luz e sal da terra. Né? Então, uma coisa não impede a outra, não impede de eu ser feliz. Eu preciso estar fazendo tudo que desagrada a Deus para ser feliz? Não, eu posso ser feliz fazendo aquilo que Deus quer. E ainda mais, eu posso fazer a vontade de Deus, que é isso que vai agradar a Deus. É isso que nos leva ao Senhor e não nos distancia de Deus. Então, a gente pode sim aproveitar a vida, viver a vida bem, viver a vida feliz, mas fazendo a vontade de Deus, sem precisar estar na mentira, sem precisar estar fazendo o mal para que a gente venha estar vivendo uma vida feliz. E isso traz também consigo a malícia. Uma pessoa maliciosa, ele vê mal intenção em tudo. Por exemplo, você está aqui, você vê dois meninos conversando, aí a pessoa faz assim, ali é viado, tá ali os dois conversando. Isso é malícia. A gente não pode, toda coisa que a gente olhar, a gente está maldando.
Nós fazemos isso, principalmente nesse mundo de hoje que as coisas estão tão escancaradas, tão rasgadas, né, tão esculhambadas, a gente tende a fazer isso. Só que a gente está esquecendo que o nosso Deus, ele não suporta esse tipo de coisa. Deus nos quer o tempo todo se arrependendo, sabe? Não estou dizendo que a gente não vai fazer. Claro que a gente vai fazer. A gente sempre vai errar, gente. Mas graças a Deus nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso advogado fiel. É Ele que nos defende diante de Deus da besteira que a gente fala, das besteiras que a gente faz. Somente Ele pode fazer isso. Então, quando a gente olha para alguém e a gente vê assim, o comportamento da pessoa é diferente, a gente assim, isso aqui é assim, assim, assim. Nós estamos com malícia. Aquela frase que diz assim, o bom julgador por si se julga. Ele está julgando, ele está vendo algo ali que ele já fez ou que ele faz. Então a gente precisa tomar cuidado, que o nosso coração esteja livre da malícia, que a gente possa entregar o nosso coração para Deus e pedir para Ele tirar do nosso coração a malícia, porque ela não agrada ao Senhor. Tá? Então, no interior deles estavam cheios de intenções maldosas. Quando Jesus pregava, os fariseus chegavam para ele e faziam perguntas. Um exemplo muito clássico disso foi Maria Madalena. Eles disseram, se ele disser que ela é inocente, né, eles vão poder apedrejar Jesus. Mas se ele disser que ela é culpada, eles também vão poder acusar o Senhor Jesus. Então, eles estavam armando várias formas de apanhar Jesus. E quando eles chegaram lá e disseram, olha, essa mulher foi pega aqui em adultério. Não foi nem Maria Madalena, foi a adúltera. Essa mulher foi pega em adultério. Sabe o que ele fez? Ele disse, aquele que não pecou, atire a primeira pedra. E aí, quando a mulher, ele escreveu no chão. Quando ele levantou, ele olhou para a mulher, cadê os acusadores? Vá e não peques mais. Foi isso que ele mandou fazer. Então, veja a diferença de uma vida com Jesus e uma vida sem Jesus. Então, assim, a malícia estava no coração daqueles homens. Eles fizeram de um tudo para pegar Jesus e fazer algo com que Jesus fosse culpado. Mas Jesus fez tudo tão certo, porque ele é Deus. Então, ele fez tudo tão certinho que nada que eles poderiam fazer aconteceu com ele, certo? Vou só pegar o carregador do meu computador aqui, peraí. Aí, Lula. Eu correndo para pegar o carregador, a cachorra correndo atrás de mim. Ai, voltei. Amei. Vamos lá. Então, aqueles homens, eles eram cheios de malícias, mas graças a Deus, o Senhor Jesus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Continuando aqui, ele diz assim, como tais afirmativas, chegamos à conclusão que a tendência natural do homem, sem o conhecimento de Deus, é possuir uma mente maldosa, maliciosa, cheia de pensamentos pecaminosos, que se expressa na sua linguagem, no seu gesto e na forma de se relacionar com os outros. Então, quando a gente vive longe de Deus, a gente tende a viver de uma forma mentirosa, maliciosa, e, por consequência, a gente acaba fazendo certos julgamentos. Mas só para finalizar a parte da malícia, ele diz assim, portanto, somos conduzidos à seguinte conclusão, através da sua palavra, Deus quer que deixemos para trás todo o mau pensamento e busquemos encher a nossa mente com elementos concernentes ao reino. Então, que a gente venha pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra, porque quando a gente morre, a gente não leva nada. E aí vem a questão do julgamento, né? A palavra de Deus fala assim, não julgueis para que não seja julgado. Ou então, com a mesma medida que a gente julgar, a gente também vai ser julgado. A gente tem um hábito muito feio de, quando a pessoa, às vezes a gente não deixa nem a pessoa terminar de falar, a gente já vai julgando. Porque a gente acha que sabe o que ela vai dizer, ou o que ela vai fazer, ou o que ela vai, sei lá, exemplificar. Só que a única pessoa que conhece o nosso coração e sabe dos desejos dos nossos corações, que conhece a nossa mente, é só Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que somente a Ele cabe o julgamento, e não a nós. Porque a gente julga errado. A gente vê uma pessoa, a gente faz vários julgamentos dessa pessoa, sem a gente conhecer. Às vezes a gente conhece, mas a gente conhece só assim, ó,
face to face, né? Só olhando para a cara da pessoa. Mas quando a gente começa a conviver, a gente conhece quem verdadeiramente essa pessoa é. E às vezes a gente se surpreende, porque a pessoa não é nada do que a gente pensou. Ela é melhor do que a gente imaginava. Ou ela se mostra pior do que a gente imaginava. Sabe? Porque, logicamente, que terão pessoas que só vão se aproximar da gente enquanto a gente tiver condições de ajudar. Quando a gente não tiver mais condições de ajudar, essas pessoas vão virar as costas para nós, porque elas são pessoas interesseiras. Mas tem pessoas que elas agem, a gente acha que elas estão sendo interesseiras, mas quando a gente passa o primeiro perrengue, essas pessoas dão a mão pra gente. Então a gente começa aí a diferenciar. Por isso que a Bíblia, por isso que existe um ditado que diz assim: quer conhecer alguém, conviva com ele. Ou quer conhecer quem são teus amigos? Entra na prova. Passa por uma dificuldade, entra no deserto, que aí você conhece quem é teu amigo. Porque quem não é teu amigo, ele não vai lembrar de você. Então, assim, você vê pessoas com não sei quantos milhões de amigos. Na hora do sufoco, nunca tem esses amigos por perto. É bom sempre a gente contar nos dedos. A gente conta nos dedos os amigos que a gente sabe que pode contar, que pode ajudar. Graças a Deus, nós temos essas pessoas na nossa vida. Eu tenho certeza que cada um aqui tem aquele amigo que pode contar para qualquer coisa. A gente sempre tem uma pessoa assim na vida da gente, porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E quando eu falo amigos, pode ser pessoas de dentro de casa, pode ser pessoas da rua também. Então, o importante é essa relação de amigo. Então, vai ter amigo que a gente vai precisar e ele vai estar lá dando a mão, mas vai ter aqueles que a gente acha que são, que na verdade não são. Então a gente precisa parar com os nossos julgamentos. A gente tende a julgar demais as pessoas, né? E a gente precisa entender que da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Tem pessoas que dizem assim: quando você aponta o dedo, tem três dedos apontando para você. Aí você fala: como? Quando a gente faz esse gesto bem aqui que a gente aponta, tá vendo? A gente aponta lá, mas tem três para nós. É por isso que nasceu essa expressão. Quando você aponta um dedo, tem três apontando para você. E é uma verdade. E a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente faz isso porque nós somos humanos, né? E aí vem, né, o pessimismo. São pessoas que acham assim: não, eu não vou fazer não, porque não vai dar certo. Vai isso aqui. Não, eu não vou fazer não, porque não vai dar certo. Geralmente eu não boto meu nome, assim, toda vez que eu vou botar meu nome em rifa, alguma coisa assim, de igreja e tal, eu sempre falo, eu tenho esse hábito, eu digo: gente, se fosse para eu apresentar trabalho na faculdade, com certeza meu nome ia ser sorteado. Mas como é para ganhar alguma coisa, eu nunca ganho. Eu acho que de tanto eu falar, realmente eu nunca ganho. Porque sempre aconteceu isso, então eu acabei achando que aquilo ali, mas isso é chamado de pessimismo. A gente não pode ficar colocando palavras assim na nossa vida. A gente não pode estar trazendo isso para a nossa vida, né? Então a gente tem que acreditar. E nós que acreditamos em Deus, a gente não pode achar que é sorte e é má sorte. Não. Tudo é Deus, tá? É permissão de Deus. E Jesus falou que ele vence o mundo. Então, assim, nos acheguemos a ele, porque se ele vencer o mundo, a gente vence com ele também, né? E aí, depois do pessimismo, gente, vem a injustiça. Porque, assim, quando a gente age dessa forma, a gente, no final da história, a gente é o quê? Injusto. Quando a gente julga alguém errado, a gente está sendo injusto. E a palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Só existe uma pessoa justa no universo inteiro, que é o Senhor Deus. Então, assim, depois dele, não existe ninguém justo. A gente tenta ser justo com as pessoas, mas nós não somos justos, porque somente Deus conhece o nosso coração. Ele é o único que pode ser justo, porque ele é o único que conhece o nosso pensamento também. Tá? Então, assim, o que fazemos quando sofremos injustiça? A palavra de Deus diz que a gente deve suportar com paciência a injustiça e perdoar os que nos ofendem. Essa aqui é a parte mais difícil que a gente... Tipo assim, alguém fez algo contra você. Você quer justiça, se possível, com suas próprias mãos. Mas a palavra de Deus fala: ter paciência, suporta com paciência e perdoa aquele que te ofendeu. Na televisão, passou uma mulher que o filho dela entrou na escola e matou a filha dela. O filho dela era o único filho que ela tinha. E o pai, e essa mãe e esse pai que perderam a criança foram lá na casa dos pais desse que matou e deram um abraço nele e disseram: eu te perdoo. O cara ficou sem saber o que fazer. E ele disse: se fosse o contrário, eu jamais te perdoaria. Veja a diferença de quando você tem Deus na sua vida e quando você não tem. E o que esse casal fez é algo que nem todo mundo consegue fazer, né? Então, assim, a gente precisa também entender a questão das distorções, né? Como eu falei lá no início. Além do caráter, tem as distorções. Então, veja bem. Tem gente que diz assim: Deus criou o mundo, deu corda e foi embora.
deixou a gente aqui se matando, vivendo de qualquer jeito. Deus não fez isso, tá? A palavra de Deus fala que ele é a tua sombra, a tua direita. Então, Deus está conosco o tempo inteiro. O Espírito Santo de Deus está conosco. Então, ele não deu corda pra gente. Ele não criou o mundo e foi embora, não. Ele está aqui com a gente. E tem aqueles que dizem assim, não, Deus é muito vingativo, Deus só quer vingar. Não é isso. Deus, ele é amor. Só que, além dele ser amor, ele é justo, né? Então, assim, na verdade, Deus ele é justo, mas grande em amor, misericórdia e bondade. Então, Deus ele não pode passar a mão na nossa cabeça. A gente vai errar? Vai. Ele vai perdoar? Vai. Mas a gente vai ter que pagar a consequência do nosso erro. Isso aí a gente não tem para onde correr. Errou, pagou, porém tá livre do pecado, porque Deus vai te perdoar, desde que você se arrependa genuinamente no seu coração. E tem aqueles, né, que dizem assim, não, mas Deus é amor. Toda forma de amar é permitida para Deus. Vai nessa. A porta do inferno também está aberta para essas pessoas que dizem isso. Porque Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça. E a palavra de Deus, ela tem regras para a nossa vida. Ela tem ensinamentos para nós. A gente não pode achar que toda forma de todas... porque Deus é amor, a gente pode fazer o que a gente quer. Não. Deus, Deus não trata com leviandade. Deus, ele não como é que eu posso dizer? Deus, ele não está dormindo para as coisas, não. Deus está acordado. Agora a gente vai dormir, porque chegou a noite, mas ele está acordado com o povo que está acordado do outro lado do mundo. Porque o mundo continua girando. Enquanto a gente dorme, tem outros que estão acordando. Deus não para, não. Ele não dorme, ele não pode dormir. Porque ele tem muita gente para atender. Então, veja bem, Deus é soberano, mas ele nos serve. Olha que coisa interessante. Então, de fato, a essência de Deus, ele é o amor. Mas ele nos chama para um relacionamento baseado na santidade e retidão, né? E ele não hesitaria em trazer seu juízo sobre os maus e desobedientes. E ele não faz isso, não. Ele perdoa. Quando ele tirou o povo do deserto, lá do sofrimento, lá da escravidão no deserto, que o povo começou a blasfemar contra Deus, comia pão do céu, comia carne que caía do céu, era coluna de fogo durante a noite, era coluna de fumaça durante o dia, e o povo blasfemando contra Deus, vivendo maravilhas, blasfemando contra Deus. Água amarga se tornando em doce, bateu na rocha, saiu água, né? Então, assim, um Deus que fez tudo isso, o povo reclamando. O que Deus fez? Perdoou os pecados dele? Perdoou. Mas ele disse, nenhum de vocês entrará na terra prometida, nem mesmo Moisés. Porque Moisés ficou tão irritado com o povo buzinando no ouvido dele, que antes, quando Deus mandava ele fazer alguma coisa, ele dava graças a Deus, e depois ele realizava o milagre, né? E nesse dia ele bateu na rocha 3 vezes, o Senhor disse, porque tu me desobedeceste, não deste honra para mim, mas bateste na rocha, tu só verás de longe a terra prometida, mas não entrará nela. Então Moisés, a palavra de Deus diz que Deus levou, Deus sepultou Moisés, porque nunca acharam o corpo. Está lá escrito lá em Judas, lá no Novo Testamento. Então, assim, olha o que Deus fez. Deus era tão amigo de Moisés, a Bíblia diz que amigo de Moisés era Deus, mas ainda assim, porque ele pecou contra Deus, ele não deu a glória que Deus merecia na hora de tirar a água da rocha, o Senhor disse, vou te levar, tu vai só olhar de longe. E foi assim que aconteceu. Por isso que Josué assumiu e atravessou o Jordão e levou o povo para a terra prometida, e não Moisés, como Deus havia dito. Tá? Por quê? Porque ele pecou contra o Senhor. E olha que o pecado de Moisés foi bem, né, tranquilo, na frente das besteiras que a gente faz nessa vida. Mas para você ver, quanto mais santo você está ali perto de Deus, mais ele vai cobrar de ti. Então, Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é justo. Ele chama na catraca assim, e ele bota mesmo para descer mesmo, ele quebra mesmo, eles migalha todinho assim, e depois ele reconstrói a gente do jeito que ele quer. Então, gente, essa foi a palavra de Deus de hoje. Eu espero que Deus tenha falado com vocês através dessa palavra e que ele possa estar sempre mudando o nosso caráter para que a gente venha alcançar, né, a trazer alegria para o coração de Deus e ele venha se alegrar com as nossas atitudes, certo? Agora eu vou devolver aqui os microfones e a gente vai fazer a nossa oração. Amém. Vamos lá. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa Seja vontade, feita a vossa assim na terra vontade, como no assim céu. na terra O como no nosso de céu. cada dia Pão nos dai nosso hoje, de cada dia perdoai as nos nossas dai hoje. ofensas, assim como nós perdoamos Assim a como quem nós nos tem perdoamos a ofendido. quem nos tem Não nos ofendido. deixeis cair em Não deixeis tentação, cair em mas tentação. livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para Agora sempre. Amém, Jesus. Ave Maria, Cheia de graça, a Senhor é convosco. Bendita os olhos entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Temos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é meu pastor, Nada me nada me faltará. faltará. Se Deus é por nós, quem será será contra contra nós? Agindo Deus, Quem será? eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.